Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre os fatores que impedem a sua evolução no tratamento da dor. Se você é um paciente ou se você é um fisioterapeuta, você pode perceber que existem pacientes que, por mais que a gente faça diversas técnicas, por mais que a gente aplique educação, existem pacientes que não melhoram. Se você é fisioterapeuta, você pode ter percebido que existem pacientes que a gente faz uma intervenção mínima e que esses pacientes melhoram de uma forma absurda, do ponto de te chamarem de herói, te indicarem a família inteira, e você muitas vezes não sabe qual foi a estratégia e por que aquele paciente melhorou. Você não calculou que há uma história natural daquela doença e que o cara está faltando 2 semanas para completar aquele ciclo da história natural que faz com que aquele paciente melhore. Você não parou para perceber que aquele paciente ele tem vários critérios de falha no tratamento conservador e você acaba tratando aquele paciente de forma equivocada, sendo que aquele paciente já não ia melhorar, já não era paciente para um fisioterapeuta tratar de fato. Então, se você é paciente, você tem que entender uma coisa: só existem 3 tipos de dores. O primeiro tipo é a dor nociceptiva, que eu vou te explicar já já, trocando em miúdos, como se fosse tradução do inglês para o português, tá? O segundo tipo é a dor neuropática, que eu também vou te explicar já já. E o terceiro tipo é a dor nociplástica, que eu vou te explicar já já. Então, na dor nociceptiva, existe um processo inflamatório, existe um processo químico não inflamatório, ou existe um processo de manutenção tissular que faz com que aquela região do seu corpo dói. Então, vou te dar um exemplo muito prático, que é a entorse de tornozelo. Você está andando, do nada você vira o pé e aquele pé vira uma laranja. Aquele pé fica inchado, fica edemaciado, fica com hematoma, eritema, vermelhidão, edema. E quando você palpa aquela região e solta, você vê que o tempo de enchimento capilar demora, né? Você faz assim e não normaliza a pele logo 3 segundos depois que você tira a pressão. Aquela pele fica entumecida até voltar a melhorar. Nesse teste de enchimento capilar, a gente percebe que existem produtos tóxicos do metabolismo inflamatório que faz com que aquela região doa. E quando aquela região dói por um mecanismo nociceptivo, é normal você se proteger. É normal você tirar o peso do pé. É normal você alterar a capacidade da marcha. É normal você mudar a forma que você caminha. É normal você mancar. É normal você entrar em isolamento social porque você não quer reforçar aquele machucado no seu pé. Tudo isso é natural. Só que na dor nociceptiva especificamente, você vai ter uma série de mecanismos, como por exemplo a quimiotaxia, onde várias células do seu sistema imunológico se deslocam para aquela região para combater aquele processo inflamatório, para criar um processo de angiogênese, de neovascularização daquele tecido, para que por circulação colateral aquele edema seja drenado e a sua capacidade de caminhar comece a restabelecer. Vou dar um outro exemplo muito básico para você. Puxa o dedo para trás. No início você vai sentir alongamento se seu sistema nervoso estiver íntegro. Depois de um tempo você vai começar a sentir uma pressão exacerbada. Se você manter essa pressão, você vai ter o fenômeno de manutenção tissular, que vai começar a despolarizar canais de cálcio. Essa despolarização dos canais de cálcio vão mandar uma sinapse, vão mandar um estímulo eferente para o corno posterior da sua medula. A sua medula lá na coluna vai despolarizar outros canais, que vai mandar o estímulo lá para o tálamo. E lá no seu tálamo, em mecanismos de frações de segundo, o tálamo vai mandar aquelas informações para superestruturas do cérebro, e essas superestruturas vão determinar
quão ameaçador é manter esse estímulo de alongamento do dedo, puxando o dedo para trás. E aí, em frações de milissegundos, você toma uma decisão que não é mais agradável manter essa tensão e você retira essa tensão, fica com dor por um tempo e depois essa dor vai normalizando. Se você teve uma ferida nesse processo, vai levar 3 semanas a 3 meses para cicatrizar totalmente e você não ter mais dor por causa da lesão do tecido. Eu te expliquei aqui os fenômenos pelos quais a dor nociceptiva se mantém. Já se você... Ou vou dar um outro exemplo muito básico para você entender. Você está passando na boca do fogão, está estendendo a roupa na cozinha e do nada você passa muito perto do fogo e você dá um pinote para sair de perto do fogo. Aquilo ali foi um reflexo de endireitamento, foi um reflexo de retirada, na verdade, onde um estímulo térmico tocou a sua pele e em frações de segundo todo aquele mecanismo que eu acabei de explicar foi lá no seu cérebro desencadeou um reflexo de retirada e você saiu para não se queimar. Você sente aquela região quente, mas quando você olha o tecido, você não se queimou. É um mecanismo protetor, também nociceptivo, que faz você evitar um problema mais grave. Beleza? Segundo exemplo, no segundo tipo de dor, seria dor neuropática. Você descobriu uma diabetes, você começou a perder peso sem motivo. Essa diabetes começou a fazer com que você tivesse dificuldade visual, fome exacerbada e do nada uma dor na perna lancinante que nada explica. E quando você é examinado por um médico ou por um fisioterapeuta, você não apresenta tensão neuroadversa, mas sua dor é neuropática. Então, essa neuropatia periférica é secundária a uma doença do sistema somatosensorial, uma lesão nervosa causada pela diabetes. Beleza? Então, na dor neuropática, há uma lesão do sistema nervoso somatosensorial que, num segundo exemplo para a gente tirar a diabetes de jogo, é um paciente que tem hérnia de disco extrusa, com contato no saco dural, comprimindo a raiz nervosa, e essa compressão da raiz nervosa gera uma isquemia transitória ou permanente do fluxo vascular e do fluxo nervoso, refletindo a dor na sua perna. Quando o fisioterapeuta ou o médico te examinam, você apresenta uma tensão neuroadversa, isto é, você deita, tenta levantar a perna reta com o joelho esticado, você não consegue. Quando chega mais ou menos aqui, em 35 graus de elevação da perna reta, você começa a xingar a mãe do médico, xingar a mãe do fisioterapeuta, pedindo para ele parar, porque a dor concordante, a dor excruciante na qual você se queixa no dia a dia, é reproduzida com um teste que tem uma sensibilidade, uma acurácia diagnóstica de 96%. Isto é, eu não preciso de uma ressonância magnética para detectar o seu problema. Se eu fizer esse teste cruzado, por exemplo, eu evidencio que sim, a probabilidade de você ter uma grande hérnia de disco é de 96%. E aí, por que eu estou te falando tudo isso? Para você tirar da sua cabeça que você precisa estar presencialmente com um fisioterapeuta ou com um médico para investigar qual dos tipos de dores você apresenta. Você não precisa. Você só precisa ter um celular e esse celular está conectado a uma alimentação de energia e você tem internet. Você posicionar o celular do lado de um copo para que a filmagem consiga te ver sentado do bumbum para cima ou em pé do quadril para cima, e o fisioterapeuta experiente e especialista em dor, ele vai te examinar como se você estivesse no consultório e não há diferença para que você diga, eu paguei por um tratamento presencial, eu quero presencial. Tanto faz, é você quem determina. Você quer ir presencial, você vai presencial. Mas dizer que é necessário, não é necessário. Através de uma chamada de vídeo, um profissional experiente, especialista em dor, ele pode te explicar perfeitamente, te examinar perfeitamente, como se você estivesse na frente dele. Ele não precisa tocar em você, te fazer massagem, liberação ventosa ou agulhinha, para examinar o seu problema e discriminar qual tipo de dor predominante você tem. Beleza? Explicados os fenômenos de dor nociceptiva e de dor neuropática, eu tenho que explicar um terceiro fenômeno, que é o mecanismo nociplástico.
No mecanismo nociplástico, não há evidência de lesão, disfunção ou doença que justifique a dor do paciente na linha do tempo na qual ele descreve. Não houve um trauma que é do acidente, não há uma doença que justifique uma perda de peso sem motivo, não há uma doença que justifique uma artrite reumatoide, por exemplo, uma doença reumática sistêmica, por exemplo, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide eu já falei, HTLV, tetraparesia espástica tropical, câncer, metástase, tuberculose óssea, infecção, já falei. Não há uma explicação para a sua dor. O exame físico realizado pelo fisioterapeuta ou pelo médico é negativo, não explica a sua dor. Nenhum teste provocativo é capaz de fazer a dor na qual você se queixa ser reproduzida. E quando você entra naquela máquina horrorosa de ressonância magnética, ou naquela máquina horrorosa de tomografia computadorizada, ou recebe aquelas agulhadas horrorosas que mais servem para nada do que te ajudam em alguma coisa, que é a eletroneuromiografia, esses exames não são sensíveis o suficiente para explicar a sua dor. A ressonância só traz alteração natural da idade, ou do seu hábito postural de trabalhar sentado ou trabalhar de pé, alteração natural do envelhecimento, por exemplo. A eletroneuromiografia não mostra déficit de alteração na condução do nervo, a ultrassonografia não mostra uma ecogenicidade compatível com alguma lesão ou com algum estiramento ligamentar ou com algum estiramento muscular. Os exames de sangue não apresentam marcadores sensíveis para explicar a sua dor. E quando tem alguma alteração em algum marcador, o médico, ou o fisioterapeuta, ou o farmacêutico, ou o biomédico, ou o enfermeiro, não podem analisar aquele marcador sanguíneo de uma forma cartesiana, como, eu estou com fibrinogênio alto, eu estou com TGO alto, então isso explica que você tem uma lesão hepática no fígado, e essa lesão hepática está sensibilizando o seu sistema nervoso, e o seu sistema nervoso está perpetuando dor. Não, acaba com isso. Isso não existe. A análise cartesiana de um marcador sanguíneo não explica a dor do paciente. Então, quando eu tenho uma dor não evidenciada por um teste do exame físico, ou quando eu tenho uma dor não evidenciada por exames de imagem ou exames laboratoriais, nem há nada na história do paciente que justifique a manutenção ou a perpetuação da dor, eu tenho um mecanismo nociplástico de dor. Pronto. Eu acabei de te explicar os 3 tipos de dores existentes. Beleza? Você só pode ter um desses 3 tipos de dores. Você pode ainda ter 2 mecanismos ocorrendo simultaneamente. Ou você pode ter, por exemplo, num paciente com fibromialgia, a propósito, se você é fisioterapeuta, paciente ou seguidor, amanhã às 8h30 estaremos ao vivo com 3 super profissionais, o Kellerman de São Paulo, a Gabriela de Santa Catarina e a Lívia Dantas de Salvador, falando somente sobre fibromialgia e dor crônica. Então já envia essa live para tudo que é pessoa que você sabe que tem fibromialgia, ou tudo que é profissional, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, que ousa tratar condições dolorosas crônicas e precisam saber dessas informações. Aqui abaixo da live tem um aviãozinho, você clica e encaminha à torta e à direito, porque amanhã a gente vai beneficiar uma série de pessoas e profissionais com as informações que vamos disseminar aqui através do Instagram. Por exemplo, voltando ao assunto, eu posso ter um paciente com fibromialgia num mecanismo de dor nociplástico, porém ele teve um entorse de tornozelo ou teve uma luxação de ombro numa queda da própria altura e ele desencadear um mecanismo nociceptivo misto acontecendo simultaneamente. E isso, quem é Biexpert já sabe, que é uma dupla apresentação clínica de, por exemplo, uma síndrome dolorosa crônica paralelo a um trauma em recuperação, que podem ter respostas sintomáticas concorrentes ou não. Sacou? Quando a resposta sintomática é concorrente, tratar o mecanismo nociceptivo com intervenções específicas, analgésicas, pró-inflamatórias, educação e neurociência da dor,
estratégias de movimentação distantes do problema, agravam o mecanismo de síndrome dolorosa crônica, fazendo o paciente apresentar um wind-up, fazendo o paciente apresentar somação temporal na sua frente. E aí o profissional, médico, fisioterapeuta, se desespera diante do paciente e tome medicação analgésica, tome injeção de tramadol, tome bloqueio venoso para o paciente sair com algum alívio. Só que, como eu expliquei, essas intervenções visam uma relação unidirecional, onde há uma disfunção analgésica e vamos tacar analgésico para melhorar a dor, onde há um processo inflamatório e vamos tacar anti-inflamatório para melhorar a dor, onde há um processo reumático e vamos meter imunobiológico no paciente para melhorar a dor. E fatalmente essas intervenções todas falham. Nesse momento eu tô com um pico de hipoglicemia, tô bem lerdinho aqui, mas vamos fazer com que o nosso metabolismo recrute a reserva de gordura para nos manter vivos. Mudei de assunto aleatoriamente. Sim, eu sou aleatório. Mas tá, vamos voltar pro assunto. O treino tem estado... Antes de voltar pro assunto, o treino tem estado bastante intenso e retirado todas as nossas reservas energéticas. Então, momento ou outro eu vou apresentar determinada letargia quando estiver falando com vocês. Mas como o objetivo final é muito maior, a gente vence esse processo. Pessoal, voltando ao assunto. Boa, Kellerman. Graças a Deus, eu tenho estratégias para isso. Vamos colocar uma barrinha de proteína ao lado para continuar o conteúdo. Onde estava? Por favor, me lembre. Enquanto eu detono pelo menos um pedacinho disso aqui. Não recomendo que saiam pra rua sem uma paradinha dessa. Quem estiver treinando, não recomendo que não tenha água por perto. Tomou seu puxão de orelha hoje, viu, Giz? Tô ligado em você, viu? Daqui a pouco tá sem orelha. Ó, valeu por lembrar. Muito obrigado. Vamos nessa. Quando o paciente apresenta somação temporal ou wind-up, o fisioterapeuta ele fica desesperado na frente do paciente. O médico ele fica atordoado. Aí sabe o que ele fala pra você? Cada organismo é um organismo. Tem paciente que demora pra responder mesmo. Fique tranquilo, você vai melhorar. Desculpa o termo, mas eu sou baiano. Não quer dizer que baiano faça isso não, eu que sou assim mesmo. Porra nenhuma. Não sabe o que tá tratando, não sabe com o que tá lidando, tenta te acalmar, mas não tá nem baseado em evidência ali. Não sabe minimamente o que é um flare-up e como gerenciar um flare-up. Não sabe que esse paciente tá apresentando uma síndrome dolorosa crônica que é recorrente e que o comportamento desse sintoma é um eletrocardiograma que sofre múltiplas influências de múltiplas variáveis de vida. Por que eu tô te falando isso agora? Porque, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo na dor crônica com ações, com fundos imobiliários. Quem entende minimamente o mecanismo pelo qual ações e fundos imobiliários funcionam, sabe que se o nosso presidente atual chamar um comunicado público, isso aconteceu várias vezes no último mandato, e aqui não estou fazendo alusão política a ninguém, então não sou Bolsonaro, não sou Lula, enfim, votei no Partido Novo, enfim, mas também não concordo com tudo do Partido Novo, enfim, o papo não é sobre política. Mas você sabe que o mecanismo funcionante de ações e fundos imobiliários, se o nosso presidente falar uma besteira, o mercado internacional reage, a bolsa da China cai, a nossa bolsa cai, e o fundo imobiliário te paga menor dividend yield, só por um pronunciamento de um presidente. Múltiplas influências interferem no preço de um papel da Disney, do papel da Meta, do Facebook, por exemplo.
JHSF, imobiliária brutal. Então, dor é assim também. E se o médico e o fisioterapeuta se desespera diante de um flare-up, o profissional perde a credibilidade. Tá, Caio, mas como eu vou não me desesperar? Simples. Dor é previsível. Existe uma previsibilidade do comportamento do sintoma. E o processo de educação trata justamente de informar isso ao paciente. Informação é tratamento. A avaliação é intervenção. E é isso que eu falei com o pessoal lá de Aracaju, na pós-graduação, final de semana retrasado. E eu já estou recebendo feedback da galera do esquadrão antinocebo que eu formei lá, nesse módulo de pós, sobre o processo de educação, sobre conversar mais e intervir menos. Entende? Então, muitas vezes o paciente não tem noção dessa previsibilidade do quadro de dor. E por não ter previsibilidade, ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele desconhece o processo. E tudo que é desconhecido gera medo. Entende? Então é muito importante que você torne o paciente consciente de como o processo funciona para que você não se desespere durante o processo. É muito importante que esse paciente que tem uma síndrome dolorosa crônica, que o mecanismo predominante de dor é nociplástico, como eu já expliquei aqui, é muito importante que ele saiba que não há lesão no tecido, que não há doença associada, que ele está achando que tem algo grave, porque, por exemplo, essa semana a gente atendeu um paciente que ele, há 3 meses, uma dor que ele tinha na costela esquerda, migrou para a cervical. E aí a gente não encontrou nenhuma explicação no exame físico, nenhuma explicação no exame de imagem, todos os testes negativos, tá. A gente começa com o processo de rastreio de EVDE. Que diabo é EVDE, Caio? Evento de vida desencadeador de estresse. E a gente começa a conversar com o paciente. Como estava a vida dele naquele momento. E do nada, ele revela que o avô dele morreu de câncer. E que a avó dele também está com câncer. E essa dor crônica intratável que não passa, que já sofre com ele há 6 anos, começa a gerar pensamentos intrusivos no paciente, e o paciente começa a se sentir um fardo para a família. E o paciente começa a se sentir, sabe como? Com medo, com ansiedade, associando que a dor dele pode ser um câncer, e esse pensamento gera um sentimento de tristeza e frustração, que gera um comportamento de evitação para movimentos que antes seriam funcionais, e o ciclo de dor começa a se perpetuar. Então, eu costumo falar com meus pacientes que eu toco cada vez menos neles e eu conscientizo cada vez menos eles. Eu sou um mero examinador, um mero reavaliador. E como reavaliador, meu papel é passar mudanças de estilo de vida, sugerir mudanças de estilo de vida, sugerir mudanças comportamentais e prescrever exercícios específicos para determinada condição que o paciente apresenta. Agora, se você fala para o paciente que é preciso se mexer e ele não se mexe, que é preciso retirar gradualmente o remédio e ele não retira, porque o cérebro dele já não sabe mais o que é analgesia de tanto tempo que ele usa remédio, você entende por que emergência não dá jeito de zorra nenhuma? Porque emergência é paliativa? E se você foi na emergência e saiu melhor, querido, é porque a história natural já ia melhorar você. Não foi o que fizeram lá. Então, você precisa tornar o paciente consciente desse processo. Então, se a gente fosse delimitar aí agora fatores que impedem a evolução no tratamento da dor, o que é que você falaria para o seu paciente? Bom, eu diria que a falta do entendimento do comportamento da dor durante a curva natural da sua história faz com que o paciente se assuste com qualquer flare-up e agudize cada vez mais e perpetue esse flare-up e saia de um quadro de dor crônica para um quadro de dor crônica recorrente, ou que o paciente comece a perpetuar comportamentos mal adaptativos que, por exemplo, o claudicar, comece a gerar um fenômeno de estenose nele,
E aí, do nada, ele tinha uma dor inespecífica com mecanismo nociplástico e ele tá numa tripla apresentação clínica porque ele passou a desencadear uma dor específica com mecanismo nociceptivo de uma estenose, por exemplo. Porque ele não tinha informação. Porque ele não foi encorajado a descarregar peso no membro que ele estava com comportamento mal adaptativo. Você entende? Então você, enquanto paciente, precisa entender que só existem esses 3 tipos de dores. E se seu exame físico e sua imagem não explicam a dor, e você não tem uma doença do sistema somatosensorial, como eu te expliquei, sua dor é nociplástica. E se sua dor é nociplástica, não adianta viajar para São Paulo e ir no Einstein e no Sírio-Libanês. Não adianta ir para Brasília para o Sara. Não adianta pagar R$3.000 de consulta no cara mais boladão do Einstein. Não há método diagnóstico que descubra a causa da sua dor. Não adianta ficar buscando soluções milagrosas para o seu problema. Seu problema não vai melhorar rápido. Seu problema pode melhorar em 1 ano a 2 anos, se e somente se você fizer o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito é um exercício bobo todo dia. Muitas vezes o que tem que ser feito é aumentar o NET. Não vou nem entrar em detalhes, porque NET é um conteúdo avançado do curso. Muitas vezes é uma bobagem de aumentar o NET. Muitas vezes, fazer o que tem que ser feito é aceitar a recomendação de terapia cognitivo-comportamental ou de terapia de aceitação e compromisso. Muitas vezes é identificar que sim, eu tô com um pensamento tão depressivo, eu tô tão frustrado, eu tô com tanto isolamento social que eu não frequento mais a minha roda de amigos por vergonha do meu problema. Eu tô em isolamento social que eu não frequento mais a parte da família que eu gostava de frequentar, porque eu tô tendo o rótulo de o chato da galera. E como eu não quero me sentir assim, eu evito. Só que você não sei, eu não sei. Você acha que coisa ruim só acontece com idoso, né? Não é assim. Vocês viram aí os estudos com o impacto do isolamento social na pandemia em idosos gerar depressão em uma porrada de idoso. Vocês viram aí idoso que perdeu o cônjuge e 3 dias depois faleceu sem uma causa explicável. O idoso simplesmente morreu de saudade. Claro que você não vai chegar a esse patamar, e eu espero que você não chegue a esse patamar, mas por mais jovem que você pareça, os impactos de uma dor crônica, os impactos de se sentir frustrado, os impactos de uma autocobrança, os impactos da cobrança externa, os impactos de um aumento de responsabilidade no trabalho, na família, no relacionamento, são tão deletérios para a sua saúde mental que geram alterações comportamentais, alterações propriamente ditas, propriamente físicas no seu corpo, e mudam a forma como você se mexe, como você escova o dente, como você senta para defecar, como você lê jornal, como você fica sentado no computador. E é uma parada que você não percebe. Só através de uma avaliação musculoesquelética que o fisioterapeuta vai conseguir identificar o comportamento mal adaptativo que você pegou. Então é muito importante você entender que nos quadros de dores nociplásticas, a conversa e a exposição gradual é muito mais importante do que achar um diagnóstico, do que buscar uma solução milagrosa, do que duvidar do que o profissional está falando. Uma coisa é você não ter o entendimento do processo. Outra coisa completamente diferente é você não aceitar o processo. E isso vale para você que é profissional da saúde. Isso vale para você que é médico, para você que é fisioterapeuta. Quanto mais rápido você entender esse processo, mais rápido você vai gerar resultados nos seus pacientes. Porque muitas vezes o profissional de saúde tem um discurso de não aceitação enquanto a esse mecanismo de dor nociplástica, de não aceitação quanto às duplas e triplas apresentações que o paciente tem. O paciente pode ter 3 coisas ao mesmo tempo e uma coisa está atrapalhando a outra. E você ter dúvidas do que é predominante. Você ter dúvidas do que é prioridade. O paciente ter dúvidas do que é prioridade. O cara está com a dor cervical, o cara está com a dor lombar e o cara está com a dor no joelho. E o cara está com a dor no quadril. A dor lombar é específica. Secundária é uma radiculopatia por hérnia de disco. A dor no quadril é específica. Secundária é uma artrose grau 4 com diagnóstico de articulação comprometida. A dor cervical é um bloqueio de movimento idiota, mas que é o que mais está atrapalhando o sono dele agora.
O cara tá com a tripla apresentação clínica. Aí você vai lá, coloca um movimento no pescoço do cara e o cara, meu Deus, uau, minha cervical melhorou muito. Mas a lombar agravou demais. Cara, o que é que faz mexer a cervical e agravar a lombar? Aí você encontra uma posição de alívio para a radiculopatia secundária hernia de disco, para a dor lombar do paciente, a cervical agrava. Ou o quadril agrava. E aí, como que a gente faz isso? Se vocês soubessem como é simples gerenciar duplas e triplas apresentações clínicas, vocês iam dar risada. Só que essa simplicidade veio de muito erro e de 9 anos de experiência. Essa simplicidade veio através de mais de 6.900 pacientes atendidos. Essa simplicidade veio de eu escolher viver de consultório. Veio de eu escolher atender só particular. E essa simplicidade, infelizmente, existem conteúdos que são gratuitos e existem conteúdos que são pagos. E se você quiser aprender como simplificar o tratamento de condições dolorosas crônicas, no link do meu perfil tem um botão chamado Formação BeExpert. E eu espero que você entre nela o quanto antes que o valor aumente, porque eu já te falei, esse produto digital vai custar R$10.000 por ano. E enquanto está 6.200, é melhor você entrar. Porque aí no ano seguinte você renova o acesso pela metade do preço e não pega o aumento que ele vai gerar. Mas se você não tem condições de entrar na formação BeExpert, a gente tem a formação Spine para você, onde você vai começar a ter resultado em coluna vertebral. Se você é um recém-formado que não tem grana nem para o Spine, nós temos a formação LBP para você começar a trabalhar os pacientes com dores lombares. Agora tenha compromisso consigo mesmo, com você mesmo. Não adianta entrar nesse processo e não assistir o curso. Não adianta entrar nesse processo e não cumprir com os marcos evolutivos do curso. Você não vai ter resultado, vai ser só mais um curso. E eu não quero que seja mais um, eu quero que seja um curso na sua vida. Agora sim, você deve estar se perguntando, tá, Caio, eu não tenho dinheiro para nenhum dos três, e agora? Muito simples. Na minha bio tem um link chamado Masterclass Casos Complexos de Dores Crônicas, gratuito. Você clica, entra no grupo VIP do meu WhatsApp e nos dias 4, 5 e 6 de julho eu vou te ministrar 3 super aulas às 8 horas da noite. Gratuitas, você não precisa pagar nada, você só precisa clicar no botão e ir para o meu grupo do WhatsApp. Paralelo a isso, você tem mais de 380 horas de podcast Fiz Insight no YouTube. Você tem mais de 380 horas de podcast Fiz Insight no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Cashbox, no Google Podcasts, no Anchor, para você escutar quando estiver treinando, quando estiver no trânsito. Você não me paga nada por isso. O conteúdo tá lá, é gratuito. Ah, Caio, mas o BeExpert é melhor. Se eu te disser que não, se eu te disser que tudo que tá no BeExpert tá lá para você assistir, tá lá, mas tá de forma desorganizada, tá sem sequência, tá muito aprofundada, mas sem sequência. E eu te gero essa confusão de propósito. Essa confusão é para você buscar coerência. Essa confusão é para você buscar clareza. E clareza, realmente, ordenamento, sequência lógica, marcos evolutivos, para você saber o que fazer em cada etapa do processo de tratamento. Para você ter um GPS que você só encontra dentro da formação BeExpert. Outra coisa que eu quero aproveitar para te falar, é que agora, dia 16 de junho, a gente vai começar a Mentoria Expert. A Mentoria Expert é uma parada muito mais avançada que a formação BeExpert. Ela vai acontecer ao vivo de 15 em 15 dias durante 6 meses. Ou seja, são 12 encontros comigo. E depois disso, você vai ter 3 dias presenciais aqui em Salvador. Você vai me ver atendendo casos complexos de dores crônicas reais. Para saber, quando o paciente tem uma distorção cognitiva, como que eu faço para violar a expectativa dele no tratamento da dor? E violar a expectativa nada tem a ver com preferência direcional. Nada tem a ver com habituação. É verdade que muitas vezes acontece simultaneamente a habituação e a preferência direcional, mas muitas vezes acontece sem as duas. Só de você abrir a luz no fim do túnel do paciente. Tudo isso são com estratégias de comunicação. É com discurso orquestrado, ordenado, socrático, com escuta ativa.
Se você quiser ter a oportunidade de ter uma câmera no meu consultório para me ver atender e aprender com quem faz, a oportunidade é essa. É exclusiva para alunos do BeExpert, vai começar dia 16 e para se inscrever você precisa falar comigo no Telegram e me pedir o formulário. No link do meu perfil tem um grupo chamado Physio Insight BeExpert. Você vai lá no grupo do Telegram e acessa o formulário, preenche e me devolve no privado. A gente vai analisar o seu momento de vida profissional para saber se você está apto à mentoria. Sim, não é pagou, entrou. Eu preciso analisar o seu trajeto profissional, a sua carreira, o seu momento de vida na fisioterapia, para saber se você está apto à mentoria. Beleza? Restam 2 vaguinhas e eu espero que você seja um deles. Pacientes, lembrando, 8h30 amanhã, ao vivo, vamos falar sobre dor crônica e fibromialgia com 3 super profissionais. Eu espero que você esteja presente. Tá bom? Como não tiveram perguntas, vamos encerrar direto. Ó, Giz deu palma. Aí a gente vai comprar mais. Boa. Tô sem orelha, sem estômago, de tanta porrada já. Nem me fale em orelha, sem as duas. Acho digno. Eu quero todo mundo sem orelha. Porque tá no curso e não tá cumprindo os marcos evolutivos, eu vou puxar a orelha mesmo. Eu sou o cara mais chato que você escolheu para ter como professor. Só quero que você saiba disso. Beleza? Então é isso. A sala próxima, amanhã 8h30 ao vivo. De tarde a gente vai atender 5 pacientes. A gente compartilha alguns insights de prática clínica aqui. E... o que mais? Tinha alguma coisa, mas eu esqueci agora. A live vai ficar salva. Compartilhe com seus colegas. E vai subir no Spotify também. Tá bom? Grande abraço. Movimento é vida.